Você já percebeu que seus olhos não são os mesmos de antes? Talvez você já tenha olhado no espelho e sentido algo diferente. Um brilho misterioso, um olhar mais profundo, quase hipnótico. Ou talvez alguém já tenha dito que sua presença parece mais intensa, que seu olhar transmite algo que as palavras não explicam. Se isso já aconteceu com você, então você pode estar passando por um dos sinais mais poderosos de um despertar espiritual. Mas atenção, essa mudança não acontece com qualquer pessoa. Somente aqueles que foram escolhidos sentem essa transformação no olhar. Neste vídeo, você vai descobrir por que os olhos dos escolhidos mudam de forma tão misteriosa. Vamos revelar o que essa transformação significa, quais sinais você precisa observar e, principalmente, como essa mudança no olhar pode afetar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. E olha, você não vai querer perder essa revelação. Então já aperta o like e se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar aqui pode mudar sua percepção para sempre. E agora, prepare-se, porque vamos começar desvendando a ligação secreta entre os olhos e a energia espiritual. Você já ouviu a expressão, os olhos são as janelas da alma? Essa frase carrega um mistério que poucas pessoas compreendem completamente. Os olhos não são apenas instrumentos para enxergar o mundo físico. Eles são espelhos que refletem o estado mais profundo do seu ser. Quando um despertar espiritual acontece, a energia que antes estava oculta dentro de você começa a transparecer. E a primeira coisa que muda é o seu olhar. Desde os tempos mais antigos, mestres espirituais e seres iluminados foram reconhecidos pelo poder do seu olhar. O Buda era descrito como alguém cujo olhar carregava uma paz inabalável. Jesus Cristo era conhecido por um olhar compassivo que parecia enxergar a alma das pessoas. Esse fenômeno não é fruto do acaso. Ele tem uma explicação profunda. Durante um despertar espiritual, a sua conexão com o divino se fortalece e essa energia não fica oculta. Ela se manifesta através do seu olhar. Mas essa transformação não é apenas mística, ela é comprovada pela ciência. Os olhos estão diretamente conectados ao seu sistema nervoso, refletindo suas emoções e seu estado interno. Quando você está exausto ou ansioso, seu olhar se torna apagado, sem brilho. Mas quando você se alinha com energias superiores, seus olhos se enchem de um brilho diferente, uma chama que não pode ser fingida ou disfarçada. É como se sua alma estivesse se tornando visível através do seu olhar. E talvez você já tenha percebido isso acontecendo com você. Pessoas começam a notar algo diferente na sua presença. Algumas se sentem atraídas pelo seu olhar, como se houvesse um magnetismo inexplicável. Outras, no entanto, podem até evitar contato visual, sentindo-se incomodadas ou expostas, como se seu olhar estivesse revelando as verdades que elas escondem. Isso acontece porque os olhos de um escolhido carregam uma vibração única, capaz de impactar a energia das pessoas ao redor. E essa mudança não afeta apenas como os outros te veem. Ela também transforma a forma como você enxerga o mundo. Pequenos detalhes começam a ganhar um significado especial. Você percebe beleza onde antes não via. As cores parecem mais vívidas. E o simples ato de observar algo se torna uma experiência mais profunda. É como se seus olhos tivessem se tornado portais para uma nova realidade. Mas o que acontece com a aparência física dos olhos durante esse processo? Como essa energia se manifesta visivelmente? A resposta está no próximo mistério que vamos desvendar agora.
Você já notou que os seus olhos parecem diferentes? Talvez um brilho que antes não existia, um tom mais profundo, ou até uma intensidade que chama a atenção. Isso não é coincidência. Quando um despertar espiritual acontece, sua energia interna começa a transbordar para o exterior, e os seus olhos são o primeiro lugar onde essa transformação se torna visível. Eles não apenas refletem sua alma, eles transmitem sua evolução. Uma das mudanças mais impressionantes é o aumento do brilho no olhar. Você já olhou no espelho e teve a sensação de que seus olhos estavam mais luminosos, mesmo sem nenhuma fonte de luz extra? Esse efeito vem da purificação da sua energia. Conforme você libera medos, mágoas e inseguranças, sua vibração se eleva, e esse alinhamento com o divino se torna perceptível através de um olhar mais claro, intenso e profundo. Outro detalhe que pode acontecer é a mudança na intensidade da cor dos olhos. Algumas pessoas relatam que seus olhos parecem mais ricos em detalhes, como se os tons ficassem mais vibrantes. Olhos castanhos podem ganhar reflexos dourados. Olhos verdes podem se tornar mais vivos, puxando para um tom esmeralda. Olhos azuis podem parecer mais transparentes, quase cristalinos. Essa mudança não acontece na estrutura física do olho, mas sim na forma como ele reflete sua nova energia. E não para por aí. Você já percebeu que conforme sua conexão espiritual cresce, seu olhar parece mais aberto? Isso acontece porque seus músculos faciais relaxam, permitindo que sua expressão se torne mais tranquila, mas ao mesmo tempo mais penetrante. Seu olhar se torna suave e intenso ao mesmo tempo, carregando uma profundidade que pode atravessar a alma de quem o encara. Mas talvez a mudança mais misteriosa seja a presença de um brilho sutil, algo quase impossível de descrever. Algumas pessoas dizem que os olhos dos escolhidos parecem ter uma luz própria, como se refletissem algo que vem de dentro, uma energia que não pode ser explicada apenas pela biologia. Esse efeito é um sinal claro de que seu despertar espiritual atingiu um novo nível. Mas será que essa transformação vai além da aparência? O que realmente muda na forma como o seu olhar impacta as pessoas? A resposta está no próximo mistério que vamos desvendar agora. Você já sentiu que seu olhar pode mudar o clima de um ambiente? Como se, ao encarar alguém nos olhos, houvesse uma comunicação silenciosa, algo que vai muito além das palavras. Isso acontece porque o olhar de um escolhido carrega uma energia única. E essa energia pode ser sentida por aqueles que cruzam o seu caminho. O despertar espiritual não apenas transforma sua percepção, mas faz com que seu olhar se torne um canal vivo para essa nova consciência. O olhar de um escolhido não é apenas intenso, ele é revelador. Já percebeu como algumas pessoas parecem desconfortáveis quando você as encara diretamente? Isso acontece porque seus olhos agora refletem a verdade. Muitos carregam dentro de si inseguranças, medos e ilusões, e quando entram em contato com um olhar que transparenta clareza e sabedoria, se sentem como se estivessem sendo desmascarados. Seu olhar tem o poder de trazer à tona o que está escondido como um espelho da alma de quem está diante de você. Mas o efeito do seu olhar não é apenas desconcertante, ele também pode curar. Há algo inexplicável na forma como você enxerga as pessoas agora. Você não vê apenas as aparências, você enxerga essências. Isso faz com que aqueles que se sentem perdidos encontrem refúgio no seu olhar, como se, ao serem vistos por você, pudessem se lembrar de quem realmente são. Esse é um dos maiores poderes dos escolhidos, ser um farol de luz em meio à escuridão. E o mais impressionante é que seu olhar pode transmitir emoções sem palavras.
Você não precisa dizer nada para que alguém sinta sua presença, sua força e sua verdade. Seu olhar se tornou uma poderosa ferramenta de comunicação. Ele atravessa barreiras, toca corações e desperta consciências. Algumas pessoas podem até se sentir hipnotizadas por ele, pois ele transmite algo que elas nem sempre compreendem, mas sentem, e isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se o olhar de um escolhido pode revelar verdades, curar feridas e transmitir emoções, o que mais ele pode refletir? Quais são as mudanças emocionais que transformam esse olhar em algo tão poderoso? A resposta está no próximo mistério que vamos desvendar agora. Quando um escolhido desperta espiritualmente, não é só sua mente que se expande. Seu coração também se transforma. E essa transformação profunda se reflete diretamente nos seus olhos. O olhar que antes carregava dúvidas e medos, agora se torna tranquilo, firme, mas cheio de compaixão. Aquela inquietação que você sentia dentro de si começa a dar lugar a um estado de paz. E essa paz brilha através do seu olhar. A primeira grande mudança emocional que se torna visível é a serenidade. Os olhos de um escolhido não carregam mais o peso das preocupações mundanas. Em vez disso, refletem uma calma profunda, como se nada fosse capaz de abalar seu centro. Esse olhar transmite segurança para quem cruza seu caminho. Mesmo sem dizer uma palavra, sua presença por si só já conforta, pois seus olhos passam a mensagem silenciosa de que tudo está no seu devido lugar. Mas essa serenidade não significa apatia, muito pelo contrário. Os olhos de um escolhido também transbordam alegria e gratidão. Você já notou que algumas pessoas parecem felizes mesmo quando não estão sorrindo? O segredo está nos olhos, e isso acontece com aqueles que despertam espiritualmente. Quando sua alma está alinhada, seu olhar reflete contentamento, uma profunda apreciação pela vida, e essa vibração atinge aqueles ao seu redor, como um raio de luz que aquece a alma de quem recebe seu olhar. Mas nem tudo são sorrisos. Durante o despertar espiritual, os olhos de um escolhido também se tornam mais sensíveis. Você pode perceber que agora chora mais facilmente, não por tristeza, mas por conexão. Uma música, um gesto de bondade, um momento de verdade, tudo isso pode fazer seus olhos se encherem de lágrimas. Mas essas não são lágrimas comuns. São lágrimas de libertação, de quem está sentindo a vida em sua totalidade. E essa é a maior prova de que seu olhar se transformou. Os sentimentos negativos perdem força. Raiva, medo, ressentimento. Essas emoções já não dominam mais seu olhar. Agora, o que se destaca é o perdão, a aceitação e o amor. O que antes te perturbava já não tem mais poder sobre você. Seus olhos se tornam um reflexo da sua evolução. Mas será que essa transformação emocional também altera a energia que você projeta pelo seu olhar? A resposta está no próximo mistério, que vamos desvendar agora. Existe algo nos olhos de um escolhido que desafia qualquer explicação lógica. Um brilho que não pode ser fingido. Ele não vem da luz do sol, nem do reflexo ao redor. Ele emana de dentro. Esse brilho sutil, quase etéreo, é uma assinatura da sua conexão espiritual. Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar uma luz própria? Esse fenômeno acontece quando alguém atinge um nível elevado de consciência, e isso se torna visível através do olhar. Esse brilho não está ligado à estética ou à cor dos olhos. Não importa se são claros ou escuros, grandes ou pequenos. O que importa é a vibração que eles transmitem.
Quando um despertar espiritual acontece, sua energia se refina, suas emoções se equilibram e, aos poucos, sua alma se torna mais transparente. Esse alinhamento cria um efeito inexplicável nos olhos, fazendo com que eles pareçam mais radiantes, como se uma chama invisível estivesse queimando dentro de você. Mas esse brilho espiritual não apenas transforma a forma como os outros te veem, ele também modifica a maneira como você enxerga o mundo. Você já notou que, depois do despertar, as cores parecem mais vibrantes? Que a luz parece mais suave, quase dourada? Que pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora te emocionam? Isso acontece porque seus olhos se tornam uma ponte entre o visível e o invisível. Uma janela para uma nova realidade. E esse brilho no olhar também age como um espinho ou um ímã para os outros. Algumas pessoas se sentem profundamente atraídas por ele, como se estivessem diante de algo divino. Outras, no entanto, podem se sentir incômodas, pois seu olhar passa a refletir a verdade que elas tentam evitar. Seja como for, o brilho espiritual dos olhos de um escolhido é impossível de ignorar. Mas atenção! Esse brilho não é algo fixo, ele flutua, dependendo do seu estado energético. Se você estiver cansado, sobrecarregado ou desconectado, ele pode parecer mais fraco. Mas quando você se realinha, ele volta com força total. Por isso, é fundamental cuidar da sua energia, manter-se centrado e continuar sua jornada espiritual. Mas como perceber todas essas mudanças nos seus próprios olhos? A resposta está no próximo mistério que vamos desvendar agora. Talvez você já tenha sentido em algum momento que há algo diferente nos seus olhos. Mas será que essa transformação está realmente acontecendo? Como perceber as mudanças? A resposta está nos pequenos detalhes, na forma como seu olhar se reflete no mundo e como o mundo reage ao seu olhar. As mudanças não acontecem de um dia para o outro, mas, se você prestar atenção, perceberá que seu reflexo no espelho já não é mais o mesmo. A primeira forma de notar essa transformação é simplesmente olhando para si mesmo com atenção. Tire alguns momentos do seu dia para se observar no espelho. Não apenas para ver seu rosto, mas para sentir seu olhar. Você enxerga mais profundidade. Ele parece mais luminoso. A forma como seus olhos captam a luz parece diferente. Esse pequeno exercício pode revelar muito sobre a sua jornada espiritual. Outra maneira de perceber essa mudança é observando como os outros reagem a você. Pessoas que antes mal te notavam podem começar a te encarar mais, intrigadas pela intensidade do seu olhar. Algumas podem sentir um conforto profundo ao conversar com você, como se seu olhar transmitisse segurança e sabedoria. Outras podem até evitar contato visual, sentindo-se desconfortáveis com a verdade que o seu olhar revela. Mas não são apenas os outros que perceberão. A maneira como você enxerga o mundo também muda. Você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. As cores parecem mais intensas, a luz se torna mais suave e até a forma como você percebe as expressões das pessoas se torna mais clara. É como se você estivesse vendo a vida com olhos novos, com uma percepção muito mais ampla e profunda. E lembre-se, essa transformação não precisa ser apenas sentida, ela pode ser registrada. Se quiser acompanhar essas mudanças ao longo do tempo, tente fotografar seus olhos em momentos diferentes. Ou escreva em um diário sobre como você sente o seu olhar mudando. Mas será que essa transformação acontece com qualquer pessoa? Ou existe um motivo especial para que apenas os escolhidos passem por essas mudanças? A resposta está no próximo mistério que vamos desvendar agora.
Nem todos passam por essa transformação. Nem todos percebem que seus olhos estão mudando. Essas mudanças não são comuns. Elas são reservadas para os escolhidos. Mas por quê? O que faz com que apenas algumas pessoas experimentem essa metamorfose misteriosa no olhar? A resposta está no propósito espiritual. Se você sente que seus olhos já não são os mesmos, se percebe que sua presença impacta as pessoas, então você faz parte de um grupo muito especial. Os escolhidos carregam uma missão dentro de si. Eles não estão aqui apenas para existir. Estão aqui para despertar, evoluir e iluminar o caminho de outros. Essa missão espiritual não pode ser escondida. Ela se manifesta através do olhar. Quando você começa a enxergar além das ilusões do mundo, quando sua conexão com o divino se fortalece, isso se reflete nos seus olhos. Eles se tornam faróis de luz, irradiando uma energia que pode ser sentida por qualquer um que se aproxime. Mas essa mudança não acontece sem motivo. Os escolhidos passam pelo fogo da transformação. Você já percebeu que sua jornada tem sido mais intensa do que a da maioria? Que os desafios que você enfrenta parecem ser sempre mais profundos e transformadores? Isso acontece porque apenas aqueles que passam pelas provações mais difíceis conseguem atingir esse nível de despertar. O olhar de um escolhido não carrega apenas luz. Ele carrega história, superação e renascimento. E é exatamente por isso que seu olhar é tão poderoso. Quando os outros te encaram, eles não veem apenas um par de olhos. Eles sentem sua verdade. Sua presença se torna algo inexplicável, porque seu olhar não pertence apenas ao mundo físico. Ele está conectado a algo maior. As pessoas podem até não entender o que sentem ao olhar nos seus olhos, mas elas sentem. Essa é a maior prova de que você não é como os outros. Você foi escolhido para algo grande, e agora que você entende por que essas mudanças são únicas para os escolhidos. O que isso significa para a sua jornada espiritual? Como essa transformação pode impactar sua vida daqui para frente? Essa resposta está no próximo mistério que vamos desvendar agora. Agora me diz, você já notou alguma dessas mudanças nos seus olhos? Alguma vez alguém já te disse que seu olhar está mais profundo, mais intenso, até mesmo magnético? Quero saber a sua experiência. Comenta aqui embaixo, porque eu leio tudo. E se esse vídeo fez sentido para você, não guarda esse conhecimento só para você. Compartilha com mais pessoas para que elas também possam despertar e entender esse mistério incrível. E não sai agora não. Já tem um vídeo poderoso aqui na tela que vai te ajudar a acelerar ainda mais a sua evolução espiritual. Clica agora e continua essa jornada. Nos vemos lá.